Oi, turma. O meu nome é Verônica Benevides da Silva. Eu vou apresentar um trabalho da disciplina de Geometria do curso do Profimate, da UFESA, cujo professor é o Fabrício de Figueiredo Oliveira. O trabalho se trata sobre poliedros, sobre o teorema de Euler, e nós vamos ver também algumas definições elementares, né, para começar o nosso estudo, e algumas consequências também do que a gente vai ver hoje. De antemão, eu queria começar com alguns resultados preliminares, para que a gente tenha uma noção do que a gente vai se tratar. Então, nós vamos começar com alguns conceitos. Conceito de bola aberta. Dado um ponto P, um número real positivo, que a gente vai representar por R, a bola aberta de centro P e raio R é o conjunto dos pontos Q, tais que PQ, o segmento PQ, é menor do que R. Esse é o conceito de bola aberta. Ponto interior, né? Dado um conjunto A do espaço, um ponto P vai ser dito ponto interior desse conjunto A se há uma bola aberta de centro P e raio R estiver totalmente contida em A. O conjunto aberto, gente, nós temos o seguinte: se o interior de um conjunto coincidir com o próprio conjunto, né, nós vamos chamar esse conjunto de aberto. E ele vai ser fechado se o seu complementar for aberto. E para encerrar os nossos conceitos aqui iniciais, nós vamos dizer o conceito de ponto de fronteira, que um ponto P do espaço é dito como ponto de fronteira se para todo R maior que zero, a bola de centro P e raio R intersectar tanto o conjunto A quanto o seu complementar. Daí a fronteira, representada por ΔA, vai ser formada por todos os pontos de fronteira do nosso conjunto A. Aí, gente, só para poder iniciar agora, né, nosso estudo com a definição 9.6, que é a definição de poliedro, nós vamos relembrar o seguinte, que nos começos dos estudos de geometria, né, não se tinha uma definição aceitável sobre o que seria poliedro. É tanto que existe até algumas divergências. Olha, ele não tinha uma própria definição aceitável para poliedros e também não fez uma demonstração para o seu próprio teorema, né? Foi feito depois, por outro matemático. E para isso nós vamos de antemão esclarecer essa definição, que o nosso estudo vai se basear nela, que no nosso livro é a definição 9.6. E ela diz o seguinte: um poliedro é um conjunto fechado e limitado do espaço, com interior não vazio, e cuja fronteira consiste da união de um número finito de polígonos, que satisfazem as seguintes condições. Condição A: dois polígonos quaisquer não estão contidos em um mesmo plano. B: se dois polígonos se intersectam, então eles têm um vértice em comum ou um lado, não, um aresta em comum. E C: se esses dois polígonos P e Q não se intersectam, então existe uma sequência de polígonos, que aqui a gente vai começar por P e terminar por Q, tais que essa sequência eles vão se intersectando. E eu até escrevi assim, PI e PI mais um, para dizer que vai ter dois polígonos vizinhos que eles vão se intersectando até chegar, até unir esses dois conjuntos, até eles se intersectarem. Então, nós temos o seguinte, que além disso, um poliedro ele vai ser convexo, se ele for um subconjunto convexo do espaço. E essa definição de convexo é aquela mesma que a gente dá essa aula de aula para os nossos meninos, que ela diz o seguinte: dados dois pontos quaisquer do espaço, né, do nosso poliedro, perdão, se nós pudermos ligá-los por um segmento de reta e esse segmento estiver contido no nosso poliedro, então ele vai ser um poliedro convexo. Aí agora sim, né, para poder ilustrar o que nós vimos agora com essa definição. Nós vamos ver o seguinte. Essa pirâmide e esse prisma, que são dois exemplos de poliedros que são convexos. Perdão, gente. Perdão. Pronto, agora dá certo, eu posso riscar aqui.
Vamos observar, por exemplo, esse nosso prisma. Se ele é um poliedro. É um conjunto fechado, né, como a gente pode ver. Ele é limitado. O interior dele é não vazio. E a fronteira, a gente pode ver claramente que ela é feita pela união de um conjunto finito de polígonos. Agora a gente vai ver se ele satisfaz as nossas três condições. A primeira condição, ela diz o seguinte: dois polígonos quaisquer não estão contidos em um mesmo plano. Então, se a gente pegar, por exemplo, para dois quaisquer tem que servir. Nós pegamos esse polígono da frente e esse aqui do lado, a gente já pode ver que eles não estão no mesmo plano. E se nós fizermos isso para quaisquer dois outros, a gente vai ver que isso também é satisfeito. A condição 2. Se dois polígonos se intersectam, então eles têm ou um vértice ou um lado em comum. Então, nós podemos pensar assim, por exemplo. Esses dois polígonos amarelos, né, que é o que tem aqui, eles se intersectam. E se a gente ver, a gente tem o quê? Esse lado em comum. Ou, por exemplo, se a gente pegar aqui, esse da frente com esse de baixo. Então, a gente já vê que nós temos também, esse lado em comum. Então, se nós pegarmos também para quaisquer dois outros, a gente vai ver que satisfaz. A condição 2 também é satisfeita. E a condição 3? A condição 3, ela pega dois que não são vizinhos. Então, nós podemos pensar o seguinte. Eu vou pegar esse e esse aqui. Eles não são vizinhos, né? Eles não se intersectam, por assim dizer. Porém, gente, tem que ter uma sequência de polígonos que eles vão se intersectar. Então, a gente já percebe que, por mais que eles não se intersectem, nós temos esse outro que faz com que nós podemos ter essa sequência de polígonos que eles vão se intersectar. Então, satisfaz as três condições. Então, o prisma é um exemplo de um poliedro. Além disso, gente, voltando aqui um pouquinho, nós vamos definir o nosso lema 9.5. Nós vamos utilizá-lo também. Por quê? Nós tínhamos a seguinte definição para conjunto fechado, que a gente disse inicialmente que o conjunto seria fechado se o complementar dele fosse aberto. Já o nosso lema 9.5, ele diz que um conjunto do espaço ele é fechado se somente se a fronteira desse conjunto está contida no conjunto. Ou seja, o conjunto A ele é fechado se ele é feito pela união do interior do próprio conjunto com a sua fronteira. A ideia utilizando isso, né, gente, nós podemos ver aqui que tanto as pirâmides, né, novamente os prismas, são exemplos de poliedros convexos. Pois, de acordo com o nosso lema 9.5, a fronteira está contida no nosso poliedro, para todo poliedro P. E agora nós vamos nos referir a poliedro utilizando o seguinte, que a fronteira desse poliedro vai ser chamada agora de superfície. As faces serão os polígonos que compõem essa superfície. As arestas serão as arestas dos lados, né? E os vértices serão os vértices das suas faces. Pronto. Então, nós temos também agora essa nomenclatura que a gente vai se referir a partir de agora. Continuando. Proposição 9.7. Vejamos o seguinte. Seja um P um poliedro convexo, ou um ponto em seu interior, e sigma uma esfera centrada em O, para todo ponto P na nossa esfera, a semirreta OP intersecta a superfície do nosso poliedro em um único ponto Q, dando essa seguinte função. P pertence à esfera
a gente vai associar nesse ponto da esfera, que a imagem dele vai dar um ponto na nossa superfície do nosso poliedro. E assim definida, ela é uma bijeção. E por ser bijeção, né, gente, a gente lembra o seguinte, que ela admite uma inversa, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Mas vamos só fixar o seguinte, essa função dessa proporção 9,7, ela pega um ponto na esfera e associa outro ponto na fronteira do poliedro. Então é isso que ela está fazendo, na proporção 9,7. E eu vou já falar o seguinte, porque a gente vai utilizar a inversa dela no nosso teorema 9,9. Mas voltando aqui um pouquinho. Outra coisa que a gente tem que utilizar é a característica de Euler de P. Dado um poliedro P, não necessariamente convexo, denotaremos por V, A e F seus vértices, suas arestas e as suas faces, e a característica de Euler de P por x de P, né, que é a característica de Euler do nosso poliedro P, é igual ao número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces. X de P é igual a V menos A mais F. Nosso lema 9,8. Se um poliedro tem A arestas e F faces de calados, então 2A é igual a 3F3 mais 4F4 mais 5F5. E o que é que esse lema quer dizer, gente? Vamos observar primeiro. O que seria esse 3F3, né? É uma face de 3 lados. Só que a gente observa o seguinte, quando a gente vai contar as arestas, né, lembrando que isso representa as arestas, quando a gente tem o nosso poliedro, se a gente for contar separadamente, cada arestazinha, ela liga duas faces, né? Então, se a gente pensar assim, a gente conta as arestas 2 vezes. Então, é por isso que a gente tem esse 2A. Então, aqui seria o seguinte, o dobro de arestas, né, é igual ao somatório das nossas faces de calados. Então, 2A é igual a 3F3 mais 4F4 e por aí vai. Aí agora, gente, finalmente nós chegamos no nosso teorema de Euler, né? E o que é que ele nos diz? Que é o teorema 9,9. Todo poliedro convexo tem característica de Euler igual a 2. Então, lembrando, qual seria a nossa característica de Euler? Era x de P é igual a V menos A mais F. Só que no nosso caso, né, nós afirmamos que essa característica é igual a 2. Para a gente começar a demonstrar isso, a gente vai lembrar o seguinte. Nós vamos definir o poliedro convexo P. O vai ser um ponto qualquer do seu interior. E sigma vai ser uma esfera de centro O. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter a função F, que dá uma superfície de P em sigma, que associa Q em Q'. O que é isso, gente? Primeiro, essa função ela é inversa, né, na nossa função anterior dada na proporção 9,7. E ela está definindo o quê? Está definindo um ponto na fronteira e associa esse ponto a um ponto da esfera. Então, esse ponto que ele está na fronteira do nosso poliedro e ele associa o quê? Um ponto na esfera. Como a inversa de uma função objetiva, ela também é uma objeção, né? E nós temos o seguinte. Se a gente pegar uma face qualquer, dado por A1, A2, A3, até AK, que é uma face desse nosso poliedro P. Então, A1', A2', AK', vai ser o seguinte. Isso aí, ela aplica, né? Quando a gente aplica a função F, ela gera uma imagem que é um polígono esférico. Então, lembrando o seguinte, a gente pegou uma face, que é um polígono do nosso poliedro P, aplicamos F, e a imagem vai dar o quê?
vai dar um polígono esférico, que é esse A1', A2', sempre lembrando disso. E ele vai estar, obviamente, na nossa esfera sigma, né? Se nós pegarmos esse plano alfa, que passa por esse ponto O, e é paralelo ao polígono, ao plano da face A1, A2 até a K, então esse nosso polígono esférico, que é o A1', A2', ele está contido no hemisfério da nossa esfera sigma, contido no mesmo semi-espaço que esse nosso polígono em relação a alfa. Então vamos ver o seguinte, ó, vamos ver o efeito dessa função, né? Lembrando, nós estamos na função f, que ela é a inversa da proposição 9,7. Nós vamos pegar, gente, um ponto na fronteira e associar um ponto na esfera. E esse plano alfa que passa por O, como a gente está vendo aqui nessa imagem, ele é paralelo a essa face, né? Que é a 1, ó. Então a gente vê que esse plano está paralelo ao nosso polígono A1, A2, AK, que é a nossa, que pertence ao nosso poliedro. E ele associa o que, gente? A um polígono esférico, que ele vai estar assim, ó. Ele é essa figurinha aqui. Que por mais que não tenha escrito aqui, ele é o A1', A2', é esse aí, é a nossa figura. E ele está no mesmo hemisfério da nossa esfera sigma, como a gente vai estar vendo, e contido no mesmo semi-espaço, como a gente também está vendo, do nosso, mesmo semi-espaço, do nosso polígono A1, A2 até a K, em relação ao nosso plano alfa, né? Então é isso que a nossa função f ela faz. Continuando, né? Aliás, vou até voltar aqui um pouco. Ó, só para a gente entender. A nossa intenção é a gente fazer isso com vários outros poliedros, vários outros polígonos, de tal forma que a gente vai projetar sempre outros polígonos esféricos. De tal forma que a gente vai particionar toda a nossa esfera, né? E esses pontinhos, esses nossos polígonos esféricos, eles não vão se sobrepor. É isso que a gente quer ver. Daí, se a gente pensar o θ aí como um ângulo interno do nosso polígono esférico, tem aí, nós temos o quê? Que a área, né, do nosso polígono esférico, se a gente somar todos os nossos pedacinhos, vai ser o somatório de I igual a 1 até a K de cada ângulo interno, menos K menos 2, que multiplica π, que tudo isso multiplica R ao quadrado. A gente vai chamar isso aqui de asterisco 1, né? E a gente vai já provar. O que é que isso quer dizer? Vamos pensar o seguinte, gente. Vamos pensar isso como somas, né? Por assim dizer, de membro a membro. Se a gente olhar o primeiro membro, né? O lado da esquerda, nós temos o seguinte. Para a soma desse primeiro membro, pelo fato de f ser uma objeção, nós temos garantido que os polígonos esféricos, eles particionam essa nossa esfera sigma, e a soma de todas as suas áreas, de cada pedacinho, vai ser igual à área total, que a gente vai chamar de excisão, da nossa esfera S. E lembrando, né, gente, que ela vai cobrir toda a nossa esfera, né, por essa objeção, e que cada pedacinho não vai se sobrepor ao outro. Isso é o que nós temos no nosso primeiro membro, que é a soma dessas áreas. Então, agora a gente vai pensar para a soma do nosso segundo membro, que ela diz o seguinte: para a soma do nosso segundo membro, se há um vértice de P comum às faces F1, F2 até FJ, e F' é igual a aplicação de F de F'zinho, de aplicação F de F'zão I, então a sequência de polígonos esféricos também tem um vértice em comum. Se a gente pensar assim, né, gente? Que é a imagem do nosso vértice A, pela função F.
Então, se a gente pensar a soma dos nossos ângulos internos dos nossos polígonos esféricos convexos, que vão ser a soma desses F'I, em A vai ser igual a 2π, que é toda a soma dos ângulos internos desse polígono esférico, que vai ser igual a 2π. E, além do mais, eu queria que a gente representasse também isso, que vai já fazer sentido, por F'I. Lembrando que a soma de todos esses ângulos internos, que vai ser F'I, vai ser F3, mais F4, mais F5. Lembrando que o nosso K, né, vai ser maior ou igual a 3, que é a partir de F3, né, que a gente vai ter, obviamente. Daí, gente, ainda no nosso segundo membro, nós temos o seguinte. A soma desse segundo membro da igualdade tratada anteriormente, que a gente já tinha aqui, né, só voltar, que é o nosso asterisco 1, ele diz o seguinte, que a soma de I igual a 1 até K dos nossos ângulos θi menos K menos 2, que multiplica π vezes R ao quadrado, vai ser dada por isso aqui, que é o que tinha no nosso livro. Só que eu preferi escrever dessa forma aqui, mais detalhado, para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo, né? Ó, vendo o seguinte. Lembrando, eu vou até riscar aqui, que a gente vai ter essa ideia aqui, ó. Somatório de I igual a 1 até K de θi vai ser 2πv. E por que isso? Vixe, perdão. Estou pensando aqui, né? Ó, escrevi aqui, daqui também, a gente vai fazer aqui agora. Somatório, né, de θi, onde I é igual a 1 até K, menos o somatório de I igual a 1 até K de K menos 2 vezes π, que multiplica R ao quadrado. Como é que a gente vai escrever? Somatório dos ângulos vai ser 2π vezes V. Lembrando que esse V representa os nossos vértices, né? Que é o somatório de todos os ângulos vezes a quantidade de vértices. Menos. A gente vai escrever agora somatório de K menos 2 vezes π como sendo os ângulos com vértice em comum, que vai ser representado por 2πv, que vai ser esse primeiro somatório aqui, gente. E o segundo vai ser esse FK que eu coloquei aqui, que é para representar a quantidade de vértices com calados. Então, onde tem esse π, eu escrevi só substituindo esse FK para dizer que é a quantidade de faces que tem cada lado. Pronto. Continuando aqui a nossa equação. Primeiro eu vou colocar esse π para fora, para colocar em comum. Então, vai ficar 2V. Menos o somatório de K vezes FK, onde K é maior ou igual a 3. Aí, menos com menos mais. O 2 eu posso passar para fora do somatório. Vezes o somatório de FK. Colocando também o π para fora, né? Lembrando. Vezes R ao quadrado. Daí, gente, nós vamos lembrar o seguinte. Que K vezes FK, nós temos que são as arestas. Que a gente já tinha visto. Até volta aqui um pouco. Pronto. Esse somatório de K vezes FK é o dobro da quantidade de arestas, né? Que é o lema 9.8. Então, saiu daqui. Essa primeira substituição. Essa aqui, no caso. E essa segunda, somatório de FK, a gente substituindo por F, vem bem daqui. Ó. Opa. Daqui. Que é só uma representação, né? Então, nós temos que essa soma vai dar 2V menos 2A mais 2F, que multiplica πr ao quadrado. Que a gente também pode ver que dá para colocar esse 2 em evidência, né? Colocando para fora. Que foi o que eu fiz aqui e voltei. Que tá bem aqui. Aqui foi o resultado que a gente acabou de obter. Aí eu coloquei o 2πr2 para fora, né?
que isso aqui, Szão, vai dar essa igualdade, que é 2πr2 que multiplica V menos A mais A. Só que a gente vai lembrar que Szão é a área total da superfície esférica. E ela é dada por 4πr ao quadrado. Então, nós podemos igualar isso aqui, né? Como foi feito aqui, ó, a 4πr ao quadrado. Daí, se a gente pegar e dividir ambos os membros por 2πr ao quadrado, a gente cancela esse primeiro, né? Então, vai dar só V menos A mais F. E dividir isso aqui por 2πr ao quadrado, vai sobrar só 2. Daí, gente, nós temos o que nós queríamos, que é a nossa relação de Euler, do nosso teorema. Então, como a gente viu aqui desde o começo, todo poliedro convexo tem característica de Euler igual a 2. É o que a gente acabou de obter. Continuando um pouco, né, assim, em termos de observação sobre o que a gente estudou, o teorema já diz logo, é todo poliedro convexo. Aí, por que ele faz tanta questão? Porque quando o poliedro não é convexo, nem sempre o teorema de Euler vai valer. E o nosso próprio livro tem uma figura 9.7 que ela dá esse exemplo, que é um poliedro com característica de Euler igual a 0. Aí nós vamos ver o seguinte, ó. Nós temos que V, que é o número de vértices. Se a gente contar aqui, nós temos 12. Se a gente contar o número de arestas, nós temos 24. E de face, nós temos 12. Daí, substituindo, né, na nossa relação, na nossa característica de Euler, nós temos V menos A mais F é igual a 12 menos 24, que é menos 12, mais 12 é igual a 0. Que é um exemplo de que nem sempre vale. E o nosso último estudo, né, conforme solicitado, era sobre poliedros regulares, que no nosso livro é a definição 9.12. E diz o seguinte: um poliedro convexo ele é dito regular se as duas condições a seguir são satisfeitas. Então, primeiro, tem que ser um poliedro convexo, né? E quais são as condições para ser regular? Condição A. Todas as suas faces forem polígonos regulares, com o mesmo número de arestas. E B. Em cada um de seus vértices, incidir o mesmo número de arestas. Então, lembrando, todas as faces são polígonos regulares, com o mesmo número de arestas, e cada um de seus vértices tem que incidir o mesmo número de arestas. Aí nós temos aqui as nossas figuras, né? Um exemplo aqui é o nosso cubo, que é o hexaedro regular. Então, se a gente analisar, todas as suas faces são polígonos regulares, né? Nossos quadrados, com o mesmo número de arestas. Todos são quadrados que têm 4 arestas cada um, né? Então, a primeira condição é satisfeita. E a segunda, em cada vértice, se a gente olhar para todos eles, incide o mesmo número de arestas. Como a gente pode pegar aqui um vértice qualquer, nós temos 1, 2, 3. Isso vai acontecer com todos eles. Aí eu queria sintetizar isso colocando aqui as nossas figuras, os nomes, né, dos sólidos, e fazendo a contagem verificando a relação de Euler. Aí aqui o exemplo, o tetaedro são 4 faces, com 6 arestas e 4 vértices. Então vamos lembrar aqui primeiro. Por cada face, né, nós vamos ter o mesmo número de arestas. Então todas elas vão ter 3 arestas. E sobre cada vértice, nós temos a mesma contagem de arestas, que nesse caso aqui também são 3. Então, satisfaz a condição, né? E se a gente aplicar a função característica, nós vamos ver que a relação de Euler é satisfeita. Todas elas vão dar 2. Também aqui, se a gente olhar o nosso octaedro, por exemplo, cada face, como são triangulares, né, tem 3 arestas. E sobre cada vértice, nós decidimos a mesma quantidade de arestas, que é 4 nesse caso, do octaedro.
Então tá aqui uma tabela, né, para verificar. E para sintetizar, nós temos o seguinte, que é o teorema 9.15, que ele fecha o nosso estudo com um baita de um resumo, que ele diz que todo poliedro convexo regular é o quê? Ou ele é um tetaedro, um hexaedro, octaedro, ou decaedro, ou icosaedro. Então, se ele é um poliedro, se nós tivermos um poliedro convexo regular, ele vai ser uma dessas 5 figuras. Como nós podemos observar, tetaedro, hexaedro, né, que a gente chama de cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. E era isso, gente. Esse seria o nosso estudo de hoje. Agradeço pela atenção e encerro aqui. Obrigada.